Constantino, carregando a cruz. No terceiro século depois de Cristo, o Império Romano estava em crise. Sofria ataques externos e passava por divisões internas. Foi preciso um soldado para reunificar o Império. Ele o fez em nome de um único Deus e mudou o curso da história. Seu nome era Constantino. Desde cedo, os sinais de sua grandeza imperial eram evidentes. Eusébio. No terceiro século, o Império Romano estava em estado de sítio. No leste, exércitos persas acabavam com as províncias enfraquecidas. No oeste, os bárbaros estavam rompendo as fronteiras. Cidades eram saqueadas, a agricultura era desperdiçada e os romanos das províncias escravizados. No século III, o Império foi destruído por uma série de invasões bárbaras e persas. Esse era o Império dilacerado, um império que parecia que não ia se recuperar, que não recuperaria sua união. O futuro imperador Constantino nasceu em Nis, na atual Sérvia, no ano de 272 depois de Cristo. Sua mãe, Helena, era a filha de um dono de albergue. Seu pai, Flávio Constantino, era um ambicioso oficial do exército. Flávio Constantino ficava ausente por longos períodos, lutando nas problemáticas fronteiras do Império. O jovem Constantino quase não o via. O mundo de Constantino era um mundo de conflito armado, onde o exército das fronteiras era importante e decidia quem se tornaria o imperador. Isso é completamente diferente do mundo de Adriano, onde havia uma sociedade, podemos dizer, mais civilizada e culta, onde a paz e a prosperidade passavam desapercebidas, o que não acontecia no terceiro século. Nós sabemos muito pouco sobre a infância de Constantino. Uma educação padrão, pagã e militar. Um filho cujo pai é um comandante que está sempre ausente, lutando nas fronteiras. Uma criança que é criada sem a presença do pai, mas com grande influência militar. Um garoto durão se preparando para a guerra. Quando Constantino ainda era adolescente, seu pai fez uma grande jogada política. Ele apoiou Deoclésio, o comandante da segurança imperial, num plano para destronar o jovem imperador Numério. O plano deu certo. Deoclésio provou ser um político corajoso e notável. Ele decidiu que a única maneira de preservar o império e sua posição seria dividindo o poder. Ele indicou um confiável aliado, Maximiliano, para ser o co-imperador. Ambos adotaram o nome de Augusto, o nome do primeiro imperador de Roma. Deoclésio era o Augusto principal, na metade leste do império. Seu colega Maximiliano era o Augusto secundário, no oeste. O pai de Constantino era um político oportunista. Ele abandonou sua esposa Helena e se casou com uma enteada de Maximiliano. Foi uma jogada inteligente. Depois de 4 anos, Deoclésio decidiu que mesmo 2 homens no poder não conseguiriam administrar o império. Ele criou a tetrarquia, um governo por 4 membros. Cada Augusto escolheria um representante sob o título de César. Deoclésio escolheu Galério. Maximiliano escolheu seu novo genro,
Flávio Constantino. A realização de Dioclécio é, de certa forma, paradoxal. É o reconhecimento de que, para se conquistar a união, você tem que começar com a divisão. Dividir o império em 4 áreas facilitou a distribuição das tropas pelas fronteiras. Eu acho que o alvo de Dioclécio era a união, mas ele percebeu que dividindo o império em 4 unidades separadas era o caminho. Roma havia deixado de ser a sede do poder imperial. Estava longe das fronteiras e fora desbancada por cidades mais estratégicas, onde os 4 homens se estabeleceram. Dioclécio na Nicomédia, Galério na Antioquia, Maximiliano em Milão e o pai de Constantino, Flávio Constantino, em Trier, perto do rio Reno. Constantino, aos 21 anos, logo se envolveria em intrigas imperiais. Seu pai havia lhe pedido para fazer um outro casamento político, com outra filha de Maximiliano. Mas Constantino se recusou. Ele queria fazer sua própria escolha. Mas as ordens de Dioclécio não podiam ser recusadas. Ele levou Constantino como refém para garantir sua fidelidade. O teimoso Constantino viajou para Nicomédia, a corte de Dioclécio, o verdadeiro coração do poder imperial. Ele tinha uma excessiva ambição pela glória. Eutrópio. Dioclécio estava confiante de que seu governo, com 4 representantes, estabilizaria o império. Ele então ordenou que suas legiões atacassem. Galério, seu representante, foi mandado em campanha contra os samaritanos, que moravam do outro lado do rio Danúbio. Constantino foi com ele e logo se sobressaiu na batalha. Quando Constantino, ainda jovem, estava servindo na cavalaria contra os samaritanos, ele agarrou pelos cabelos um furioso selvagem e o atirou aos pés do imperador Galério. O imperador o mandou para um pântano, onde ele seguia cavalgando, chegando até o inimigo, matando vários e conquistando a vitória. Anônimo. Constantino, ao lado de Galério, marchou rumo ao leste, chegando ao Império Persa. Foi uma campanha triunfante, culminada com a conquista da magnífica capital de Ctesiphon. Constantino retornou a Nicomédia com a reputação de corajoso comandante. O imperador Dioclécio resolveu ser prudente em relação a este astro em ascensão. A posição de Constantino era muito perigosa. Ele provavelmente tinha vários inimigos. Diocleciano não queria ter dinastias. Então, por um lado, ele poderia usar Constantino, mas, por outro lado, ele tinha que ser vigiado, porque ele poderia ser um foco de um plano contra Diocleciano. Diocleciano ficava de olho nele. Pode até se dizer que ele o treinava e, ao mesmo tempo, o vigiava. No grande palácio de Diocleciano, Constantino assistiu às preparações para uma nova campanha. O novo inimigo era uma seita religiosa, o cristianismo. É muito difícil saber que proporção da população nessa época era cristã. Existem opiniões diferentes, mas não era mais do que 10%, mas provavelmente uns 2%, pouca coisa. Mas aparentemente eles estavam concentrados em cidades, principalmente nas cidades do leste, onde se falava grego, e no círculo de alguns membros proeminentes do governo. Então talvez eles tenham tido um impacto desproporcional. O cristianismo vinha crescendo regularmente desde sua fundação 3 séculos antes.
A igreja era muito bem organizada por bispos e padres. Para alguns romanos, a filosofia cristã de uma gloriosa vida depois da morte e o perdão do pecado eram bastante atraentes. Mas muitos consideravam a devoção exacerbada dos cristãos e suas crenças em um só Deus extremamente ofensiva. O problema com os cristãos é que eles negavam a existência de qualquer outra divindade. Diocleciano, convencido de que seus deuses o ajudaram a estabilizar o império, queria que todos os habitantes do império, todos, sem exceção, adorassem seus deuses. Existia um acordo. Você me adora, eu te ajudo. Os cristãos quebraram esse acordo. Dioclécio, encorajado por seu cruel representante Galério, ordenou a perseguição aos cristãos. Em 24 de fevereiro de 303 d.C., um édito de perseguição foi anunciado. Igrejas foram demolidas, bíblias queimadas, suspeitos cristãos foram presos. Os que se recusaram a se converter foram presos, torturados e executados. Constantino, que assistiu a esses martírios, quando viu a fidelidade ao compromisso dos cristãos, à sua fé, talvez tenha se impressionado e até se perguntado: por que essas pessoas estão agindo dessa maneira? Agindo de uma maneira anti-romana e, ao mesmo tempo, agindo de uma forma extremamente corajosa. Tanto a coragem quanto a fé seriam necessárias para que Constantino alcançasse suas ambições políticas na sua jornada imperial. E Deus disse: Constantino, por este sinal, conquiste. Sósamen. Depois de 30 anos no poder, a saúde de Diocleciano começou a enfraquecer. Ele decidiu descansar e nomeou Galério como imperador do leste. O pai de Constantino se tornou um Augusto e governador do oeste. Constantino esperava ser um dos novos Césares. Flávio Constantino tinha um filho, Constantino, um jovem da mais alta integridade, digno de ser um César. Sua presença marcante e agradável, sua capacidade militar e sua extraordinária amabilidade fizeram dele objeto da afeição dos soldados e a escolha dos cidadãos. Lactânio. Galério não queria permitir uma dinastia rival no oeste. E Constantino não foi o escolhido. Seu pai temia por sua segurança e pediu para que Galério deixasse ir embora. O pedido foi negado. Ele enfrentava uma crise. Seu pai era agora um Augusto, um dos imperadores principais, mas Constantino não tinha uma posição oficial. Sua vida estava em perigo. Enquanto Galério descansava após o jantar, Constantino partiu apressadamente e seguiu seu caminho, se livrando dos cavalos, dos postos públicos por onde passava. Lactânio. Constantino cavalgou centenas de quilômetros até a costa da Gália. Lá, ele se juntou a seu pai, que se preparava para uma campanha contra os rebeldes Picts ao norte da Bretanha. Juntos, eles atravessaram o canal e viajaram para reprimir a revolta. Mas sua união durou pouco. Em 25 de julho de 306 d.C., na cidade de York, o pai de Constantino morreu.
Logo depois, as tropas declararam seu popular filho Constantino o novo imperador da Bretanha e da Gália. Sem o consentimento de Galério, Constantino aceitou a oferta da legião. Com seu filho Crispo e sua segunda esposa Fausta, ele retornou à capital de seu pai, Trier. Para um usurpador, o futuro era incerto. A posição de Constantino era delicada. Ele fora aclamado somente pelas tropas da Bretanha e, afinal de contas, ainda tinha todo o resto do império. O que ele precisava era de legitimidade. Constantino, aos 34 anos, agiu rapidamente para estabelecer a autoridade. Ele imediatamente declarou-se contra a perseguição aos cristãos. Mandou soltar todos os prisioneiros. Com isso, assegurou o apoio de uma importante minoria. Eu vejo um processo gradual de mudança religiosa. Constantino descobrindo mais sobre o cristianismo, pensando no que os cristãos poderiam fazer por ele, e lembrando da capacidade de resistência, da coragem mostrada por cada cristão que foi martirizado. Aí estava uma religião que talvez funcionasse para ele. Constantino então resolveu reagir, liderando uma série de bem-sucedidos ataques contra os bárbaros além do Reno. Alguns prisioneiros foram trazidos de volta para Trier e usados para divertir o povo nas arenas da cidade. Constantino, que estava governando a Gália com sucesso, expulsou os francos e alemães num grande massacre, capturando seus reis, que foram, num magnífico espetáculo, entregues às bestas selvagens. Eutrópio. Ele estava operando, seguindo as regras da tetrarquia. E eu acredito que ele se via como um habilidoso e poderoso tetrarca, um governante de parte do mundo romano. Mas à medida que seu governo sucedia, sua ambição e sua autoconfiança também aumentavam. Em pouco tempo, Constantino tinha o controle do oeste, mas o centro do império, Roma, Itália e África do Norte, haviam sido conquistados por um outro usurpador, Maxêntio. No início do ano 312, Constantino atravessou os Alpes até a Itália para conquistar esses territórios. Ganhou 2 batalhas no norte e então marchou para Roma. Maxêntio demoliu todas as pontes sobre o rio Tibre e preparou seu exército para a batalha decisiva. O exército de Constantino acampou próximo às ruínas da ponte Milvia. Constantino fez uma dramática declaração às suas tropas. Ele disse ter tido uma visão divina. Ele viu um facho de luz em forma de cruz, onde estava inscrita a vitória. A aparição deste sinal o deixou impressionado. A mente do imperador foi fortalecida por essa aparição divina e milagrosa. Sócrates e Escolásticos. Para a minoria cristã do seu exército, a declaração de Constantino foi um momento de inspiração. Os restantes acreditavam que o Deus do imperador traria vitória. A batalha foi sangrenta e rápida. As forças de Constantino esmagaram seus oponentes, que fugiram em pânico de volta para Roma. Centenas, incluindo Maxêntio, se afogaram no rio Tibre.
A visão que Constantino teve na Ponte Milvia deu às tropas a sensação de que eles tinham um poder divino que apareceu na visão de seu comandante. Isso os deu uma sensação boa em relação a essa causa, que era um novo Deus contra um Deus antigo, e que eles seriam vitoriosos. Constantino entrou em Roma triunfante. 6 anos após a morte de seu pai, ele também se tornara um Augusto de todo o Império Ocidental. A unidade do Império Romano fora dignificada com um único poder supremo: Eusébio. No leste, o imperador Galério morreu. Foi sucedido por um competente general chamado Lucínio, com quem Constantino imediatamente fez um pacto. Deu a ele a mão de sua irmã Constantina em casamento. O império agora estava dividido em 2. Constantino no oeste e Lucínio no leste. Constantino começou a promover sua popularidade com o povo romano. Construiu muitos prédios e realizou projetos extravagantes. Completou a obra de uma vasta basílica. Restaurou o Circo Máximo e construiu o maior arco do triunfo em Roma. Constantino fez tudo certo quando ele tomou Roma de Maxêncio. Ele triunfou. Ele convidava as pessoas para jantares. Ele construiu monumentos. Ele fez exatamente tudo que os senadores esperavam que um imperador fizesse. Ele mostrou ter respeito pela capital antiga do império. Como ainda era o chefe de uma crença pagã, Constantino assumiu um novo papel monumental. Ele se tornou o chefe da igreja cristã. Constantino descobriu rapidamente que ele ia ter um relacionamento muito próximo com a hierarquia cristã. Esperava-se dele uma posição em relação à disciplina cristã e também à doutrina cristã. Ele é o árbitro da igreja cristã, assim como o responsável pelo mundo romano secular. Ele assumiu uma tremenda responsabilidade religiosa, coisa que nenhum outro imperador havia feito. Mas Constantino não queria ser atacado por disputas teológicas. Estava determinado a unir todo o Império Romano. Com políticos romanos antigos, ou você progride ou você morre. O preço do fracasso é sempre a morte. Se você decide jogar o jogo, tudo pode acontecer. Constantino quebrou seu pacto com Lucínio e marchou em direção aos Balcãs. Depois de 2 batalhas desesperadas, chegou-se a um impasse. Lucínio acenou com a paz e concordou em reconhecer Constantino como o grande imperador. Mas não foi suficiente. A partir do ano 312, ele se estabeleceu no oeste como um governante cada vez mais poderoso. Aos poucos, ele assume o controle das províncias balcânicas e, com o seu papel de defensor da igreja cristã, ele adquire mais interesses no leste. E as pessoas no leste estão querendo a sua proteção. Eles têm esperanças de que ele venha. Querem a sua presença. Por volta de 324 d.C., Constantino mais uma vez declarou guerra contra Licínio. Houve uma imensa batalha em Adrianópolis. Constantino, com 52 anos, foi ferido na coxa, mas mesmo assim liderou seus homens à vitória. Licínio bateu em retirada para a cidade de Bizâncio.
Aí, Constantino e seu filho, Crispo, derrotaram o inimigo. Apesar dos apelos da sua irmã por misericórdia, Constantino mandou executar seu cunhado. A guerra civil contra Licínio foi uma guerra grande e suja. Às vezes pode parecer que é Constantino empreendendo uma cruzada cristã, levando o cristianismo ao leste do império. Mas podemos ver por um outro lado. Para mim, é uma guerra civil brutal e desnecessária. Não tinha necessidade de atacar Licínio. Ele era eficiente, ele era um bom imperador, ele não era tirano. O ataque de Constantino foi uma demonstração de poder cínica que pode ser disfarçada pelas causas cristãs, mas a realidade é outra. O vitorioso Constantino agora construiria uma nova Roma no leste. Onde César estiver, lá estará Roma. Herodes. Constantino decidiu marcar sua vitória expandindo a antiga cidade de Bizâncio, situada onde a Europa encontra a Ásia. Essa seria a cidade de Constantino, Constantinopla. Constantino construiu uma capital nova no leste porque ele precisava. Ele conquistou o poder no oeste em 306. Mas em 320, quando ele conquistou o leste, após ter governado o oeste por 15 anos, ele não conhecia ninguém no leste. O leste vinha sendo governado por um regime alternativo. Ele não tinha nenhum contato, nenhum elo de comando. Então eu acho que foi estritamente uma necessidade política que o levou para o leste. Constantinopla seria uma nova capital, assim como Nicomédia, Trier, Antioquia e a antiga Roma. Mas o imperador queria que sua capital fosse maior do que as outras. Dizia-se que ele estava construindo a nova capital e mudando a capital de Roma para Constantinopla. Mas eu acho que, na verdade, era um processo lento. Constantinopla, enquanto cidade importante e capital, demorou a se desenvolver. Podemos até dizer que ele estava construindo a cidade que seria a sede do poder. Tinha um centro cerimonial, ele construiu um palácio, tinha o Senado. Ele deu à cidade um Senado, tinha um cerimonial e uma enorme estátua de Constantino. Arquitetos e artistas foram recrutados de todas as províncias. As preciosas artes do mundo clássico foram roubadas. Ele ofereceu grandes incentivos para a nobreza de Roma viajar para o leste e formar uma nova aristocracia. Mas eles se recusaram. A população da cidade lentamente chegou a 50 mil. A de Roma continuava perto de 1 milhão. Mas o centro do poder estava mudando inexoravelmente para o leste. Constantino, assim como Diocleciano antes dele, adotou o estilo excessivo dos potentados orientais. Usava roupas elaboradas, muitas joias, perucas, perfumes e uma coroa de pérolas. Vivia cercado de bajuladores, escribas, arquivistas, sacerdotes e eunucos. Imperadores foram elevados acima de suas funções. Eles foram removidos de suas funções. Eles são protegidos por uma imensa massa de serventes, cuja função é filtrar as solicitações, evitando que as pessoas cheguem perto. Em 325 d.C., Constantino convocou mais de 300 bispos para um conselho na cidade de Niceia.
o imperador os forçou a concordar pela primeira vez com uma doutrina cristã padrão. O Credo de Nicéia vem sendo adotado pelo mundo cristão desde então. Logo depois, Constantino partiu para a Itália para celebrar 20 anos de poder. Deveria ter sido um ano triunfante, mas foi um ano trágico. Espalhando choque e repulsa, ele repentinamente se voltou contra sua própria família, ordenando a prisão e execução de seu filho mais velho, Crispo. O escândalo foi mantido em segredo, mas Constantino talvez temesse as ambições de seu filho. Ciúmes familiares, ciúmes matrimoniais, estão em jogo aqui. E Constantino, um cruel indivíduo, disse que, se um membro de sua família desafia seu poder, elimina-se essa pessoa. Também caíram suspeitas sobre sua esposa Fausta. Por ordens de Constantino, ela foi sufocada numa sauna. Foi uma coincidência extraordinária, ou talvez não tenha sido coincidência, que ele, naquele período que ele estava na Itália, tenha decretado leis contra o adultério, casamento e divórcio. E existe a possibilidade de que eles estivessem tendo um caso, que Crispo e Fausta estivessem tendo um caso. Ou então, podemos achar que foi um plano contra Constantino, mas é muito pouco provável. Não existe um motivo para essa suspeita. Tamanha crueldade não era incomum. Apenas 3 dos 36 imperadores anteriores morreram enquanto dormiam. A primeira defesa de Constantino era sempre espada. Nosso erro, é claro, é que muitas vezes nós pensamos em cristianismo como um meio sem personalidade, tipo ame seu vizinho. Mas eu não acho que Constantino tinha essa visão. Ele era, afinal de contas, o imperador, e sendo imperador, ele tinha que ser cruel, e você tem que ser se você é um homem poderoso, e ele era um homem muito poderoso. Mas Constantino via a igreja cristã como forma de consolidar ainda mais o seu poder. Constantino sabia que para um único Estado e um único imperador serem legítimos diante dos olhos do povo, que para o imperador ser visto como tendo a proteção dos céus, a religião cristã teria que conquistar o coração do império. Assim como muitos outros militares, Constantino associava o deus cristão com o deus pagão Sol. Ele fez de domingo o dia do sol, um feriado público. Mas na corte, ele se comportava com fidelidade cristã. Estou totalmente convencido de que eu devo minha vida, minha respiração, meu ser, ao Deus Supremo. Constantino. O motivo pelo qual eu acho que ele era um cristão devoto é porque dá para sentir. Você percebe pelas cartas e documentos que ele nos deixou. E nós sabemos pelo seu biógrafo que ele pregava na corte às sextas-feiras. Ele juntava os súditos e eles achavam isso extraordinário. Ele os reunia, orava e então os repreendia. Vocês têm que melhorar, era o que ele basicamente dizia. Vocês têm que tomar jeito, senão vão todos para o inferno. Vão queimar no fogo eterno. Constantino construiu igrejas por todo o império, enchendo-as de artefatos prateados e dourados, mosaicos e mármore. Ele fez de sua idosa mãe Helena uma líder da fé cristã
e a enviou em romaria pelas cidades santas. Nem todos os cristãos aceitavam as medidas do imperador. Os cristãos mais antigos o criticavam por enriquecer a igreja com bens e poder e empobrecê-la em virtudes. Mas o apoio de Constantino levou a um enorme aumento de adesão. Não precisou muito para convencer os ambiciosos. Faça de mim bispo de Roma e eu me tornarei cristão amanhã. A grande maioria de seus súditos não era cristã. E ele não podia obrigá-los a se tornarem cristãos. Ele podia tentar encorajá-los, mostrando os benefícios de ser cristão em termos de promoções, em termos de recompensas, mas ele não podia forçá-los. Então ele tinha que agir equilibradamente. Pagãos não eram perseguidos, mas os templos pagãos perdiam sua propriedade. Os cristãos eram recompensados. As comunidades cristãs recebiam privilégios urbanos. Os indivíduos cristãos ganhavam posições proeminentes na hierarquia imperial. Mas a busca do equilíbrio continuava. O cristianismo correspondeu às expectativas do imperador. Era uma força fundamental para a unificação. Constantino sabia muito bem como dispor do cristianismo. Lhe deu uma ideologia política que ajudou a unificar o império. Por trás da igreja, por trás das instituições eclesiásticas, Constantino desenvolveu uma ideologia que o colocou perto de Deus, que fez dele amigo de Cristo. Então, o cristianismo foi a grande descoberta de Constantino para mostrar o seu poder ao Império Romano. No próprio Palácio Imperial, numa grande placa colocada no meio do teto coberto de ouro, ele mandou colocar o símbolo do nosso Salvador, composto de uma variedade de pedras preciosas pregadas em ouro. O símbolo tinha o objetivo de defender o Império. Eusébio. Não haverá nenhum sinal de falta de devoção e dedicação da minha parte. Constantino. Constantino conquistou estabilidade política dentro do império. Mas as ameaças externas continuavam. Nas fronteiras do Reno e do Danúbio, o poder dos povos bárbaros aumentava. Viver em uma vizinhança ampla e violenta como o Império Romano faz com que as pessoas se organizem em grupos grandes, tanto para se defenderem como para interceptarem os bens do Império Romano. Então o Império Romano do século IV encarava uma oposição maior e mais organizada através das fronteiras do Reno e do Danúbio. Aos 58 anos, Constantino mais uma vez liderou seu exército ao outro lado do Danúbio. Ele perseguiu os godos e os samaritanos por suas terras e lhes impôs uma humilhante paz. Àqueles que aceitaram seus termos, foi oferecida parte dos benefícios do império. Ele sujeitou o povo bárbaro à autoridade de Roma. Ele alistou homens em idade militar no seu exército e, para outros, deu terras para suprir suas necessidades. Eusébio. A política de assimilação não era nova. Mas Constantino não podia evitar um vasto número de ávidos candidatos a terras ou se juntando ao exército. O Império Romano pode suportar um certo número de pessoas se incorporando a ele ao longo de um determinado período, mas quando não há equilíbrio, aí o processo de assimilação desmorona. Nos portões do palácio, você vê filas de bárbaros com tipos e aparências distintas, cabelo e barba,
Rostos soturnos, olhares aterrorizadores e corpos imensos. Alguns mais corados, alguns brancos como a neve e outros pretos como o ébano. Anônimo. Os altos custos da assimilação e defesa pesaram muito, sobretudo para os cidadãos que Constantino queria proteger. Quanto mais soldados no exército, mais salários a pagar. Quanto mais centros administrativos, mais burocratas a serem pagos. Quanto maior a corte imperial, mais servos para contratar. O equilíbrio entre produtores e os produtores agrícolas e os consumidores no exército e na burocracia mudou. Consume-se mais, produz-se menos. Isso quer dizer que o sistema que Constantino criou tem dentro dele mesmo a semente da sua própria destruição, se as coisas começarem a dar errado. Na primavera de 337 d.C., Constantino viu as ameaças dos bárbaros contidas e um império forte e unificado à sua frente. Mas Constantino, aos 65 anos, estava doente. Na Nicomédia, ele decidiu que sua hora havia chegado e pediu aos bispos que o batizassem. Agora, eu também terei a bênção da marca da imortalidade. Constantino. Ser batizado no leito de morte era muito comum no começo do cristianismo, porque o batismo eliminava seus pecados. Constantino queria morrer e ir para o céu como um homem sem pecados. Como imperador, ele cometeu muitos pecados. Matar seu filho mais velho e sua esposa são pecados enormes. Mas seu batismo eliminou esses pecados. E os eliminou para sempre. Então, o batizado e depois a morte foi a combinação perfeita para um imperador como Constantino. Ao final das cerimônias, ele se vestiu com um manto imperial radiante, tão brilhante quanto a luz. Reclinou-se num sofá totalmente branco e nunca mais aceitou vestir roxo. Eusébio. Algumas semanas depois, Constantino morreu. Foi posto num sarcófago, ao lado dos outros 12 apóstolos representantes de Cristo. Foi Constantino, com sua conversão, através do seu sucesso como governante de todo o Império Romano, que permitiu que o cristianismo se tornasse a religião do Império. O cristianismo foi ajudado pelo apoio imperial, pela legislação imperial e pela decisão imperial, quando ele disse: "Eu, Constantino, sou um cristão e vou favorecer aos cristãos. Vou apoiar os cristãos." O fato de Constantino ter adotado o cristianismo teve uma importância fundamental na história do Império Romano. Sem essa adoção, a história do milênio seguinte teria sido bem diferente. Isso provocou a unificação. Um Deus, um império. Marca um momento crucial na história do império. Sem a decisão de Constantino, o cristianismo teria continuado sendo uma religião marginalizada, ocasionalmente perseguida e não teria se tornado a base da religião europeia. Onde ele deixa sua marca não é numa unificação temporária. Unificações do Império Romano vão e vêm. É formando uma política de dinastia cristã. E é o cristianismo que nos 200 anos seguintes, quando o cristianismo é criado e transforma o Império Romano, é que realmente as coisas vão mudar.
Constantino deixou sua marca na história. Mas seu sucesso em garantir o império era incerto. Durante os 70 anos seguintes, Roma foi saqueada pelos godos. O desafio dos futuros Césares seria unificar um império tanto romano quanto cristão. Justiniano, o último dos romanos. Ele nasceu pobre, camponês das províncias do leste. Mesmo assim, governou por quase 40 anos. E aceitaria o desafio de tentar reunir o mundo romano. Mas, ao fazê-lo, o imperador Justiniano seria lembrado como o último dos romanos. A cidade que antes conquistara o mundo foi conquistada. São Jerônimo. Petrus Sebastius, que mais tarde se tornou o imperador Justiniano, nasceu no começo de 480. Era filho de camponeses da província de Trácia, a Sérvia moderna. Sua vida era dura. O império passava por momentos difíceis. Por mais de 2 séculos, os germânicos passaram em abundância pelas pouco defendidas fronteiras através dos rios Danúbio e Reno. O Império do Leste não conseguiu rechaçá-los. Apenas uma década antes de Petrus nascer, a antes grande capital Roma caíra nas mãos dos godos. Quando Justiniano nasceu, não havia um imperador romano governando o oeste, e Roma estava nas mãos dos godos. De fato, todas as províncias do oeste estavam sendo governadas por reinados bárbaros, se você quiser os chamar assim, várias dinastias. A África do Norte estava sendo governada pelos vândalos, então as atenções se voltaram para o leste. O lado leste do Império resistiu o suficiente para sobreviver às pressões bárbaras. No coração deste império estava a cidade de Constantinopla. Quando jovem,
Justiniano sonhava em fugir da pobreza provinciana e fazer a longa viagem para a capital. Seu tio Justino deixou a Trácia desta forma e se tornou um importante oficial da guarda do Palácio do Império do Leste. Justiniano ficou grato quando seu tio finalmente o convidou a acompanhá-lo. Justiniano chega em Constantinopla vindo de uma das mais primitivas províncias do Império Romano. A província Trácia seria como se tivesse vindo das montanhas que ficam entre o país de Gales e a Escócia para Londres. Justiniano vai para Constantinopla sendo parente de um homem que é bem importante em termos imperiais. Então, ele vem dessa província distante para o coração de tudo, o coração cerimonial, a pompa, para a ostentação dessa grande cidade. Desde que o imperador Constantino havia declarado a cidade a Nova Roma 200 anos antes, Constantinopla prosperou. Com uma população de cerca de 500 mil de habitantes, situada na fronteira entre a Ásia e a Europa, era o coração de um império dividido. Constantinopla agora é o centro do mundo. A criação de Constantino agora se tornou a capital. Poder e riqueza estão concentrados no leste, a uns 800 quilômetros leste de Roma, no Bósforo. É lá que está o centro. É claro que, de certa forma, essas pessoas são gregas. Elas não falam latim, elas falam grego. Elas não se vestem em togas, elas vestem túnicas estilo grego. Eu acho que um romano diria que Constantinopla era bem grega. As pessoas de Constantinopla, apesar de serem, de certa forma, do leste grego, ainda se consideram romanas, usam antigas instituições romanas, ainda se sentem parte do Império Romano. Quando Justiniano atingiu a adolescência, seu tio Justino tornou-se chefe da guarda do palácio. Justiniano assumiu um confortável posto sob seu comando. Apesar de serem considerados soldados, muitos deles são simples civis em uniformes esplêndidos com funções puramente decorativas. Agatias. Ele não permaneceu como camponês da Trácia por muito tempo. Ele pode até ter nascido como tal, mas assim como outros iguais a ele progrediu através do exército. E o exército era o caminho para o poder. Como membro da guarda militar, Justiniano era parte militar, mas também parte cortesão. Ele participa da alta sociedade, ele está perto dos poderosos, ele tem a oportunidade de fazer contatos com o poder. Ele está no meio, mas é uma posição vantajosa. Sob a proteção do tio, Justiniano usufruía dos privilégios da vida na corte. Com o passar dos anos, lentamente foi subindo na hierarquia imperial. Em julho de 518, quando Justiniano tinha cerca de 30 anos, o então imperador Anastácio morreu. Não havia sucessor, e a corte de Constantinopla estava coberta de intrigas e conspirações. Após uma noite de reuniões secretas e subornos excessivos, a vontade da guarda imperial provou-se decisiva. Foi Justino, o tio de Justiniano, que foi declarado o novo imperador. Seu tio Justino agora assumira o controle da cidade. Justiniano era o braço direito do novo imperador do mundo romano. Justino era inculto e mal educado. Justiniano cuidava de todos os negócios de Estado. Procópio. Justiniano era o favorito de seu tio.
Não demorou muito para que o velho imperador, que não tinha filhos, aos 68 anos, adotasse Justiniano como seu filho e herdeiro. Seu nome mudou de Petrus para Justiniano. Justiniano é a pessoa que vai dar continuidade à família de Justino. E a continuação da família, a promoção dos interesses da família, foi importante durante todo o Império Romano. Aí está o futuro dele, o futuro da família, o futuro do seu poder. Justiniano era o braço direito do imperador. Ele participava do Conselho Imperial e representava seu tio em eventos de Estado. Aos 40 anos, foi eleito cônsul, o mais alto posto político. Formalmente falando, o consulado no final do Império é uma expressão honorífica, mas não devemos desvalorizar seu poder. Tem uma grande importância simbólica, e o fato de ser cônsul permite a Justiniano participar de jogos magníficos. O fato de ser cônsul faz dele o sucessor evidente. Ele agora é o poderoso homem em Constantinopla, protegendo o imperador. Como cônsul, ele podia sozinho organizar eventos suntuosos no hipódromo, a grande pista de corrida de Constantinopla, capaz de acomodar até 250 mil pessoas. A diversão pública no mundo romano mudou no final do século V para o começo do século VI. As formas de diversão tradicionais, como as lutas de animais selvagens e os combates com os gladiadores, foram todas elas proibidas. E a única forma de diversão que restou para eles foram as corridas de bigas, que ocorriam nos hipódromos, situados nas grandes cidades do Império. Corridas de bigas entre 4 times: os azuis, os verdes, os vermelhos e os brancos. Cada time atraía um enorme grupo de seguidores. Muitas vezes sem regras, pobres e violentos, esses eventos circenses dominavam a cidade. Durante um desses eventos, Justiniano conheceu uma artista exótica chamada Teodora. Ela tinha pouco mais de 20 anos e, para a surpresa de seus amigos da corte, Justiniano apaixonou-se perdidamente. Ela veio de uma família de artistas do circo do hipódromo. Suas irmãs eram artistas. Seu pai cuidava de animais. Ele cuidava dos ursos que se apresentavam no hipódromo. Ela era, podemos dizer, uma atriz ou uma artista de striptease. Eu não acho que ela era uma prostituta, mas não há dúvidas de que ela fazia hora extra. E ela cativou Justiniano quando ele era uma pessoa muito importante. E era contra a lei um senador se casar com uma atriz. Mas a lei foi mudada e ele se casou com Teodora. A aristocracia de Constantinopla estava em choque. Esperava-se que ele se casasse com alguém da nobreza. Certamente não com uma artista circense com metade da sua idade. O historiador Procópio lembra das histórias difamatórias que se espalharam a respeito dela. Teodora se deitava no chão com o rosto para cima. Os serventes espalhavam grãos de cevada pelo seu corpo e gansos especialmente treinados retiravam um por um. Frequentemente ela ia a festas onde cada um levava sua própria comida com 10 jovens homens ou mais, todos no auge de sua forma física e com o objetivo de fornicar. Ela se deitava com cada um deles por toda a noite, deixando-os num profundo estado de exaustão. Procópio. Justiniano não estava preocupado com o escândalo público que seu casamento causou. É difícil entender a personalidade de Justiniano.
Mas eu acho que quando olhamos para o relacionamento de Justiniano e Teodora, podemos ver um pouco do verdadeiro imperador, um homem afetuoso, capaz de uma cumplicidade de verdade. Em 527, Justino morreu. Justiniano e sua esposa Teodora foram escoltados até o camarote real no hipódromo como imperador e imperatriz. Escondam-se em seus apartamentos caso descubram que vocês são mortais. Sinésio. Em pessoa, ele era baixo, com um belo peito, um belo nariz, pele clara, cabelo encaracolado, rosto redondo e bonito. John Malalas. Justiniano voltou-se para o mundo fechado e secreto da corte imperial. Temendo assassinatos, os imperadores do leste se isolaram cada vez mais das pessoas, enclausurados no luxuoso palácio coberto de mármore. Constantino construiu um palácio em Constantinopla, mas é claro, tinha aumentado. Então, na época de Justiniano, deveria cobrir uma grande área. É um grande complexo de salas, salas de audiência, apartamentos privados, habitados por uma variedade de oficiais do Estado, eunucos, escravos, serventes, todos os tipos de assistentes. E tinha uma passagem privada para o hipódromo, para que o imperador pudesse ir para o seu camarote real. Justiniano raramente aparecia em seu camarote. Vestido em seda, ouro e pedras preciosas, cercado por sua guarda elaboradamente vestida, eunucos e sacerdotes, era uma figura impressionante, mas distante. O cerimonial da corte nesse período já é altamente complexo. É necessário um cortês especializado para saber qual é a etiqueta real correta. Justiniano e Teodora eram ambos rigorosos em relação a cerimoniais da corte. Acho que parte porque eles se preocupavam com sua segurança, mas também porque ambos vêm de posições sociais insignificantes e precisavam usar o ritmo e a estrutura dos cerimoniais da corte para enfatizar suas posições e para manter a barreira entre eles e a aristocracia romana e assassinos potenciais. Os senadores, que antes eram os oficiais que governavam Roma, eram forçados a se curvar diante do imperador e sua esposa. O Senado era uma mera fachada, sem o poder de tomar decisões ou de fazer o bem. Era uma simples questão de aparências. Quando os senadores estavam na presença de Justiniano e Teodora, todos eles tinham que se deitar no chão com o rosto para baixo, esticar as mãos e os pés o máximo que pudessem, tocar com os lábios um pé de cada um de suas majestades e se levantar de novo. Procópio. Essa humilhação pública encheu a nobreza de Constantinopla de um particular ressentimento. Os ataques a Teodora, principalmente, ficaram cada vez mais amargos. Para as necessidades do seu corpo, ela devotou uma atenção desnecessária. Ela tinha muita pressa para se banhar e pouca vontade de sair. Apesar de passar a maior parte do dia em função do seu narcisismo, ela se achava perfeita para administrar todo o Império Romano. O imperador não tomava conhecimento do que estava acontecendo. Mas dentro dos limites e do sigilo do palácio, Justiniano estava criando planos grandes e ambiciosos.
Justiniano certamente tinha projetos bem grandes. Seu primeiro grande projeto era a codificação das leis romanas. Isso não tinha sido feito. Havia um código de lei do século V, mas muitas leis não haviam sido incluídas nele. Então ele criou uma comissão. E o trabalho terminou com várias publicações importantes num período bastante curto de tempo. E através delas, as leis romanas chegaram à Europa Ocidental. Foi seu primeiro projeto. Justiniano era um homem que acreditava num governo de leis. As leis, a organização das leis, eram de importância vital para Justiniano. E isso é algo que ambos, Césares, Júlio César e Augusto, teriam ficado satisfeitos. Justiniano acreditava em controlar a sociedade. Nos 2 séculos seguintes ao batismo de Constantino, o Império Romano se transformara de um império pagão em um império cristão. Justiniano estava ansioso para impor códigos morais rigorosos ao seu povo. O imperador baixou um decreto proibindo o jogo nas cidades, pois descobriram jogadores em Constantinopla que estavam se envolvendo em blasfêmias medonhas. Suas mãos foram cortadas e eles foram expostos em camelos. Muitos homossexuais foram presos e morreram após terem seus órgãos genitais amputados. Depois disso, o medo se espalhou entre os que sofriam dessa luxúria. John Malone. Justiniano tentou acabar com as atividades ilegais das facções circenses. Mas foi longe demais. Depois de 5 anos no poder, uma revolta em massa se deu início. Grandes áreas da cidade foram assaltadas e destruídas por fogo. Enormes multidões se reuniram no hipódromo gritando: Nica, vitória! Justiniano também podia ouvi-los gritando, pedindo a sua morte. Ele se preparou para fugir, mas a imperatriz Teodora o acalmou. Que eu nunca me separe do poder. Se agora é seu desejo se salvar, ó imperador, não tem problema. Porque temos muito dinheiro e existe o mar, existem os barcos. Seja como for, tendo se salvado, considere que não vai chegar o dia em que você trocaria feliz essa segurança pela morte. Já eu concordo com um certo ditado antigo que diz que a realeza vale tanto quanto uma mortalha enterrada. Teodora. Teodora é muito determinada, muito ambiciosa. Ela ia assumir o comando. E se ela não fosse assumir o comando, nada mais importava. Ser a imperatriz ou morrer foi exatamente o que ela disse a Justiniano durante a revolta de Nica. Grande parte do centro da cidade estava sendo assaltada e incendiada. Incentivado por Teodora, Justiniano se voltou para um de seus amigos e conterrâneos, o general Belisário, para acabar com o tumulto. Belisário liderou seu exército contra os rebeldes e não teve perdão. Milhares foram massacrados e ele retomou o controle das ruas incendiadas. Foi um tumulto urbano impressionante. Aconteceram muitas revoltas urbanas no século V e VI em Constantinopla e nas cidades do leste. Eram lugares instáveis essas cidades, porque tinha muitas pessoas que estavam, podemos dizer, desempregadas e que realmente não tinham o que fazer, que viviam às custas da cidade e o que eles conseguissem. A revolta de Nica, eu acho que ensinou uma grande lição a Justiniano. Não importava o quão popular ele parecesse, não importava o quão alto a multidão gritasse. Ao final do dia, em último caso, a segurança do Império Romano ainda dependia da espada. Justiniano fez o Estado ficar mais ilustre com a expulsão dos bárbaros. Procópio. Justiniano retomou o controle da capital. Mas para consolidar seu controle do poder,
precisava de sucesso militar no exterior. O Império do Leste vinha lutando contra os persas há décadas. Mas por causa de Justiniano, as campanhas cessaram. À procura de glória, Justiniano se voltou para as antigas províncias do leste que haviam caído nas mãos dos bárbaros. Aventuras estrangeiras eram as últimas cartadas desesperadas de regimes falidos na história e Justiniano estava com problemas sérios. Sua guerra contra a Pérsia começou bem, mas falhou miseravelmente. Sua política de coleta de impostos se tornou extremamente impopular. Ele acabara de encarar a revolta em Constantinopla e 2 historiadores confiáveis dizem que essa revolta matou 20.000 pessoas e incendiou o centro cerimonial da capital imperial. Justiniano comprou a paz dos persas com enormes quantidades de ouro. Organizou então uma expedição liderada por Belisário para reconquistar a província romana do norte da África. Ele precisava restabelecer sua posição, e então ele mandou essa expedição para tentar reconquistar a África do Norte dos vândalos. E aparentemente todos estavam com medo de que a expedição fracassasse. A África do Norte, apesar de conquistada pelos vândalos, continuou sendo uma província bem romana, e os vândalos rapidamente se romanizaram. De certa forma, não foi um lugar estrangeiro que Belisário foi conquistar. Isso é muito bem ilustrado por uma adorável história sobre Vandal King Gillimer. Quando foi atacado e percebeu que seria derrotado, ele pediu ao general 3 coisas: pão, uma esponja e uma harpa. O pão ele explicou que era porque ele não havia comido direito desde que a invasão havia começado. A esponja para secar seus olhos, pois ele estava chorando por ter perdido seu reinado. E a harpa para acompanhá-lo na canção que ele escreveu sobre sua derrota. Então, essa é uma história de um grande vândalo romanizado. Não é uma história bárbara. Belisário contava com um pequeno exército sob seu comando, mas em 2 anos dominou o reinado vândalo. Belisário voltou a Constantinopla triunfante. O rei vândalo derrotado foi exposto em um grande desfile. Belisário exibiu os despojos da guerra pela cidade e liderou uma procissão à moda antiga até chegar ao camarote imperial. E lá haviam prêmios, tronos de ouro, carruagens, escravos, joias feitas de pedras preciosas, taças de ouro, todo o tesouro real em enorme quantidade. Procópio. A iniciativa de Justiniano deu resultado. O sucesso na África do Norte encorajou uma decisão mais significativa. Ele resolveu enviar seu exército para reconquistar o resto do Império do Leste. Se Justiniano queria reconquistar o Império do Leste desde que assumiu o poder ou não, é a grande pergunta milionária. A maioria das pessoas acha que sim. Na minha opinião, ele não queria. Foi só depois do sucesso fenomenal e inesperado na África do Norte, derrotando os vândalos, que pequenas ideias, pequenas luzes acenderam na sua cabeça e ele começou a pensar: nós podemos fingir que estamos reconquistando o Império. Seu primeiro objetivo era retomar Roma e a Península Itálica dos Godos. O que é importante lembrar sobre os godos é que eles não são bárbaros bebedores de cerveja. São homens que muitas vezes são mais romanos que os próprios romanos. Eles são muito cuidadosos ao usar a toga e antigos ofícios republicanos. A Itália permaneceu um lugar muito romano, de certa forma mais romana que o leste da Grécia, Constantinopla. Belisário e suas tropas chegaram ao sul da Itália e seguiram em direção ao norte. Os godos lentamente se retiraram. Em 537 d.C., Belisário retomou o antigo coração do Império, a grande capital de outrora, Roma.
De volta a Constantinopla, Justiniano exultante decidiu marcar a reconquista de Roma, completando a construção de Santa Sofia, a Igreja da Santa Sabedoria, que havia sido destruída na revolta de Nica. Justiniano contratou os melhores arquitetos para construir a nova igreja com incomparável grandeza. Justiniano, eu acho, era um grande construtor. Ele queria ser visto como um grande construtor. Um grande construtor de muros, um grande construtor de igrejas. A defesa do império e a sua saúde espiritual estavam seguras nas suas mãos. O imperador viu a igreja reconstruída como um símbolo de um império romano, reunificado e fortalecido. O imperador estava errado. Nossa geração não deverá ver o fim dessas doenças. Agatias. No ano de 540, Belisário estava avançando em direção à capital dos godos, na cidade do norte da Península Itálica, chamada Ravenna. Então ele recebeu ordens de Justiniano. Deveria voltar para o oeste. Os persas haviam quebrado a paz. A grande ameaça para o império de Justiniano continua sendo a Pérsia. O grande império persa só está aguardando, pronto para se aproveitar de qualquer oportunidade. Eu acho que é um pouco como o confronto da Guerra Fria entre a América e a União Soviética, que nenhum dos lados achava que poderia conquistar o outro completamente. Mas qualquer momento de fraqueza estava lá para ser explorado. Quando Belisário chegou a Constantinopla com os despojos de sua campanha na Península Itálica, não houve nenhum triunfo público para honrar sua vitória. Justiniano começava a temer a popularidade de seu bem-sucedido comandante. Belisário é um dos comandantes mais bem-sucedidos de Justiniano. E é isso que faz com que Belisário seja muito perigoso. Justiniano pertence a uma dinastia que chegou ao poder como resultado de um golpe militar. O sucesso de Belisário naturalmente deixou Justiniano nervoso. Não é nenhuma surpresa que ele tenha rebaixado Belisário, que ele o tenha envergonhado. Qualquer imperador inteligente teria feito o mesmo com um comandante tão bem-sucedido. Nos anos seguintes, Justiniano mandou Belisário ir e vir entre a Itália e a Pérsia, nunca com homens ou material suficiente para um combate decisivo em nenhuma das guerras. Os persas se aproveitaram da situação. Muitas das grandes cidades romanas do leste foram saqueadas, principalmente a Antioquia. Edifícios maravilhosos foram saqueados e a riqueza da cidade voltou para a Pérsia. Em 543, durante esta época de crise, um inimigo mortal invisível se apoderou do coração de Roma. Uma nova doença, a peste bubônica. A pestilência passou impetuosamente pelo Império Romano, aniquilando grande parte das comunidades agrícolas, deixando um rastro de desolação. Em Constantinopla, cavavam-se buracos por toda a cidade para enterrar os mortos. Mas mais tarde, as pessoas que cavavam esses buracos não eram suficientes para o número de mortos. Eles subiam nas torres dos fortes e enchiam praticamente todas com corpos. Como resultado, um terrível mau cheiro invadiu a cidade, principalmente quando o vento soprava daquela direção. Procópio. O próprio Justiniano ficou doente e a corte esperava sua morte. Mas, surpreendentemente, o imperador se recuperou. Ele logo estava bem o suficiente para lastimar a catastrófica perda de tanta gente.
Dizem que cerca de 200 mil pessoas sucumbiram em Constantinopla e no leste. Isso gerou uma grande perda na receita pública, porque pagadores de impostos estavam morrendo. E nós sabemos que o governo estava preocupado com isso, porque imediatamente foi criada uma legislação em que os herdeiros tinham que pagar. E se não houvessem herdeiros, algum outro membro da família tinha que pagar os impostos. É um governo sob grande pressão. A peste foi um desastre. Aproximadamente 40% do potencial humano mediterrâneo foi eliminado. Isso teve um efeito sério na economia e na base dos impostos. O aumento de impostos causou descontentamento nas províncias, que se ressentiam por seu dinheiro estar sendo usado para pacificar tribos estrangeiras que ameaçavam as fronteiras do império. Como um rio transbordando, ele destruía seus súditos diariamente. Mas a grande enchente enriqueceu ainda mais os inimigos naturais deste país. Procópio. A coleta de impostos foi reforçada ainda mais. Todas as províncias deveriam pagar, independentemente de uma má colheita ou peste violenta. Se um fazendeiro morresse, seu vizinho deveria pagar por ele. O Império Romano estava dependendo dos impostos. E com certeza, podemos dizer que por volta do século VI, devido ao número de guerras que tinham que ser lutadas e os grandes gastos para defender as fronteiras, que o Império Romano estava começando a desmoronar. Justiniano estava agora nos seus 60 anos. Havia governado por 20 anos. O império que ele acreditava ter restaurado estava desmoronando. Estava sofrendo uma grande ameaça na negligenciada fronteira do norte. Exércitos eslavos e búlgaros estavam por toda parte do império, destruindo cidades e vilas. Chegaram aos muros de Constantinopla e só foram repelidos a grande custo. Há um tempo atrás, o imperador foi praticamente o primeiro dos governantes de Constantinopla a ser imperador dos romanos de fato e de direito. Ele conquistou este e outros feitos quando gozava do vigor da juventude. Mas depois, com o passar do tempo e com a idade avançada, ele parecia cansado da política vigorosa e, aparentemente, preferia jogar seus inimigos uns contra os outros. E, se necessário, os persuadia com presentes. Agatias. Enquanto isso, na Península Itálica, o exército de Justiniano atacava e recuava inconclusivamente. Roma mudou seus governantes 5 vezes e sofreu danos irreparáveis. Com o passar dos anos, Justiniano continuou protegendo suas fronteiras, construindo e solidificando fortificações da África do Norte até a Síria. Mas havia também inimigos por perto. Em Constantinopla, Justiniano foi atacado por seus antigos oponentes aristocráticos. Para eles, ele continuava sendo um camponês novo-rico que fez de uma prostituta sua imperatriz. Para a maioria da população, era um tirano, abusando deles com impostos injustos. Uma nova exigência moral aumentou ainda mais o clima de amargura e descontentamento. Justiniano deu ordens para que todos os lugares de diversão fossem fechados. Tanto em particular quanto em público, havia desgosto e depressão. Rir não fazia mais parte da vida. Procópio. Mas as glórias desse regime acabaram. O futuro só traria decadência. Ele estava dedicando a maior parte do seu tempo às doutrinas cristãs. Procópio.
Em 548, a parceira de Justiniano, Teodora, morreu. Ela havia sido um apoio vital para ele e seu regime. Justiniano ficou arrasado com a morte de Teodora, de câncer. Ele, de certa forma, nunca se recuperou. Ele ficou cada vez mais no palácio e cada vez mais inacessível. Eu acho que nos últimos 10 anos de vida de Justiniano, nós vemos em seu isolamento não senilidade, mas o luto sincero pela perda da parceira que ele amava profundamente. Nós temos uma imagem muito hostil de Justiniano e Teodora dos contemporâneos. Eles os representam como demônios em formas humanas. Eles eram tidos como os responsáveis por guerras que mataram milhões de pessoas no norte da África, Itália e outros lugares. É claro que todo autocrata teria esse tipo de reação. E eu acho que quando Justiniano ficou mais velho, ele foi ficando mais triste e desiludido, principalmente depois da morte de Teodora em 1548. Isolado em seu palácio, Justiniano contemplava seu fracasso. Seu exército na Península Itálica, ironicamente, causou mais danos à vida romana do que os godos romanizados. As províncias do norte e do oeste estavam mais decadentes que nunca. O hipódromo abaixo da varanda de Justiniano estava vazio. Não havia mais triunfos ou jogos. Uma nuvem pairava no ar, enquanto todos aguardavam a morte de Justiniano. Ele era agora um senhor que dedicava seu tempo à igreja. Em 14 de novembro de 565, o velho imperador de 83 anos morreu. Justiniano pode ser chamado de o último dos romanos. Por causa da morte de Justiniano, a esperança de reunificar o império morre com ele. A esperança de restabelecer um estado político em volta da bacia do Mediterrâneo, em volta do que os romanos chamam simplesmente de Mare Nostrum, nosso mar, essa esperança desapareceu. Justiniano foi o centro do poder em Constantinopla por volta de meio século. E isso é bastante tempo. E durante esse meio século, ele teve que encarar uma variedade de desafios que, no final, transformaram o Império Romano clássico no mundo pós-romano e no Império Bizantino do leste e uma variedade de reinados sucessores no oeste. Nenhum outro governante reunificaria o império novamente. Apenas 3 anos após a morte de Justiniano, os lombardos, outras tribos germânicas, se espalharam pela Península Itálica. Foi o fim do controle romano para sempre. Eu acho que com os Césares, o que nós vemos é uma luta para manter o império unificado à volta do Mediterrâneo, tanto politicamente como culturalmente. Eu acho que com o último dos Césares, Justiniano, essa ambição é perdida para sempre. As invasões islâmicas vão separar a África do Norte politicamente e mudar sua cultura. Com o último dos Césares, nós vamos da ideia de uma unidade clássica à ideia de uma diversidade medieval. Nós vamos de um mundo onde os imperadores romanos estavam familiarizados com novos reis e novas conquistas, um mundo de Césares, a um mundo dominado por Maomé e Carlos Magno. A Pérsia continuou uma ameaça para as fronteiras do leste, até que eles sucumbiram a uma nova força. Os árabes, com sua nova religião, o islamismo. Em um século, eles também conquistaram a África do Norte. Mas um diminuído Império do Leste sobreviveria por vários séculos.
Não foi até 1453, 800 anos após a morte de Justiniano, que Constantinopla finalmente foi cair nas mãos dos turcos otomanos. Na minha opinião, o grande legado do Império Romano foi nas áreas de religião e leis. O final do Império Romano viu a criação do cristianismo e, como nós sabemos, essencialmente, a maioria das doutrinas, práticas e estruturas do catolicismo medieval e moderno e do cristianismo ortodoxo foram criadas no final do período romano. O Império Romano é parte da nossa história. Foi o Império Romano que criou a história da Europa, as leis, por exemplo. As leis romanas são fundamentais para as leis da Europa Ocidental, mas não para as leis inglesas, é claro. A arquitetura foi um legado fundamental do Império Romano. A expansão do cristianismo deve muito à existência do Império Romano. Mas eu acho que a grande realização do Império Romano foi ter sido um exercício extremamente bem-sucedido de administrar vários territórios com um governo central. E isso nunca foi ultrapassado. Justiniano foi o último imperador a governar um império romano unido. Foi um império que sobreviveu 1000 anos e sua herança ainda ressoa. Assim como a herança de seus Césares. A história viu muitos imitadores que se intitulavam, para melhor ou para pior, czars, kaisers, imperadores. Mas pela coragem, determinação, desumanidade, brutalidade e imaginação, poucos se comparam aos que foram chamados César.